bom dia para você, seja muito bem-vindo. Esse é o Manhã no Ar, que já está começando. Hoje é terça-feira, 12 de dezembro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Polícia apreende 200 quilos de drogas escondidos em botijas de gás. O material estava numa balsa que vinha do município de Tabatinga. Relatório aponta que o Amazonas está entre os estados mais perigosos para as mulheres negras entre 15 e 29 anos. Os dados também mostraram que aqui, as mulheres negras nessa faixa etária têm a taxa de mortalidade por homicídio de 12,3 a cada 100 mil habitantes. Prefeito Arthur Neto é acusado de dar calote em marqueteiro da campanha para a reeleição no ano passado. No site da Justiça Eleitoral, a dívida de campanha à reeleição do prefeito de Manaus ultrapassa os 3 milhões de reais. E quem tem dívidas com bancos vai ter uma chance de renegociar. Desta vez, é a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia que vai promover um mutirão nos dias 14 e 15. E no quadro Lição de Casa, você vai ver que alunos de uma universidade aqui de Manaus desenvolveram um projeto de carros que funcionam com energia gravitacional. A ideia foi projetar um carro que pudesse competir na segunda edição do Gravity Racing, que aconteceu em Presidente Figueiredo. E deu tudo certo. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Nós estamos ao vivo, são 6 horas e 2 minutos e você pode interagir conosco. É muito fácil, manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só entrar na nossa página no Facebook, Manhã no Ar. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E o uso de tornozeleira eletrônica não tem sido um fator que os detentos que cumprem pena nessa condição têm levado muito em conta, não. Aqui em Manaus, 2 homens foram presos ao sair de uma casa de show. Um deles estava com o dispositivo à mostra. Essa prisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira. A polícia resolveu abordá-los porque, normalmente, essas pessoas que são monitoradas pelo sistema prisional, elas não podem se ausentar assim durante a noite, muito menos frequentar um lugar muito badalado, com bebida alcoólica. Enfim, a Ronda Ostensiva Cândido Mariano abordou os 2 rapazes e verificou que eles estavam armados. Um deles foi identificado como Wilson da Silva Batista. Ele tinha um armamento 9mm e depois que a polícia começou a conversar com ele, ele acabou confessando que no bairro Tancredo Neves ele tinha várias porções de drogas escondidas em uma casa. Então foi feita a abordagem, né? Foi dada a voz de prisão. Um deles também foi questionado ali o motivo de eles estarem armados. Foi quando foi informado que eles eram envolvidos com tráfico de drogas. E fizemos também a diligência na residência de um deles, onde foi encontrado mais substância entorpecente. E acabou encontrando lá 27 trouxinhas de uma porção, uma substância, provavelmente pasta base de cocaína, 47 trouxinhas de ox e uma porção média de maconha. O outro rapaz foi identificado como Fabiano Jesus de Souza. Ele também tinha passagem pela polícia e também estava com armamento, um revólver calibre 32. Os 2 acabaram sendo pegos pelos policiais militares e foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos das autoridades. E um rapaz de 19 anos que estava foragido do sistema prisional foi preso de novo. Dessa vez por envolvimento em roubos a postos de combustíveis. Segundo a polícia, ele estava se tornando especialista nesses crimes. Nós estamos aqui na Secretaria Executiva de Operações, a CEAOP, onde os agentes daqui fizeram a prisão do Adriano. Adriano de Almeida Castro, ele tem 19 anos e já foi condenado a 7 anos pelos crimes de roubo a postos de gasolina, pelo menos 3 deles. E agora, mais uma vez, ele foi preso pelo mesmo crime. Nós vamos conversar com o secretário Orlando Amaral, que vai passar para a gente. Secretário, como é que foi que vocês chegaram até a localização do Adriano e também a essas ocorrências? Como foi essa denúncia?
Foi através do número de telefone de denúncia da própria CEAOP, que tem aqui no nosso banner. E aí, após isso, verificamos que ele tem um arrastão a poste de gasolinas em dezembro de 2016. E verificamos também, através das imagens das câmeras de segurança de um outro posto de gasolina também na Compensa. Ele é um elemento que aparece de camisa branca abordando as pessoas. Mais um roubo a poste de gasolina, né? Então, por conta desse último roubo, ele tem um mandado de prisão. E por conta da situação anterior, ele é foragido do semiaberto. Essas imagens disponibilizadas pela Secretaria foi do último roubo que ele participou agora em outubro deste ano. Exatamente, no mês de outubro, se não me engano, dia 14 de outubro, no posto de gasolina também da Compensa. Obrigado, secretário. Bem, o número pelo qual essa denúncia chegou até a Secretaria foi o 9325-7313. Esse número também é o número de WhatsApp. O seu nome será mantido em sigilo e a sua denúncia será verificada pelos policiais aqui da CEAOP. E na Cidade Nova, 3 adolescentes foram apreendidos suspeitos de praticar assaltos próximo ao Terminal 3 de integração dos ônibus. As vítimas deles eram sempre mulheres e idosos. 3 menores de idade, um de 15 e 2 de 16 anos, foram apreendidos nesta segunda-feira, suspeitos de praticar assalto nas proximidades do Terminal 3. Justamente sobre esse assunto a gente conversa com a delegada Elizabeth. Delegada, como foi que os policiais conseguiram chegar até esses infratores? Quem realizou a prisão, na verdade, foi a Rocan. E aí, segundo o depoimento do condutor do auto de apreensão, narra que os populares procuraram a viatura e disseram que tinha acabado de ocorrer uma tentativa de roubo naquela área da Cidade Nova, no momento em que eles diligenciaram e encontraram os garotos subindo o terminal. Isso, eles estavam praticando assaltos ali nas proximidades do Terminal 3. Inclusive, esse trio tentava roubar um veículo onde era a dona e era uma senhora e também um outro senhor, né? Inclusive, eles confessam o ato criminoso, dizendo que escolheram a senhora e o senhor, que haveria um senhor idoso, pela facilidade, por ser uma mulher e um idoso. Agora, o que foi encontrado com eles? É uma arma caseira e uma munição calibre 12. Eles já tinham passagem pela polícia? Estamos verificando, fazendo levantamento, né? A princípio não há informação, mas vamos fazer um levantamento melhor para ver se ele já tem passagem aqui pela DEA. Já que o crime aconteceu por volta de 11h15, estamos investigando. Delegada Elizabeth, muito obrigada pelas informações. Agora a delegacia vai entrar em contato com os familiares dos suspeitos e esse trio será encaminhado para o Ministério Público. E a Polinter cumpriu mandado de prisão contra um homem procurado por homicídio. Além disso, ele seria responsável por enviar drogas de Manacapuru aqui para Manaus. Marco Antônio Ataíde, mais conhecido como Pacu, ele é suspeito de comandar o transporte de drogas de Manacapuru para Manaus. De acordo com a polícia, esse entorpecente vinha de outras áreas, chegava até Manacapuru e de Manacapuru, o Marco Antônio, o Pacu, era o responsável de fazer esse material chegar em Manaus e aqui ser distribuído. Mas a polícia já estava procurando ele. Eu vou conversar com o delegado Samir Freire, que esteve à frente da equipe que conseguiu prender o Marco Antônio, e o delegado fala para a gente. Delegado, ele, além dos crimes pelos quais já estava sendo investigado, no momento da prisão foi verificado que ele já estava se preparando para cometer outros crimes, é isso? Justamente, né? Ele já respondia, o mandado de prisão dele era por homicídio qualificado, né? Estava foragido. Contamos com o apoio da CEAOP, né, que deu o nosso apoio operacional. Com sucesso, conseguimos efetuar a prisão por volta das 6h30 da manhã. Verificamos no local que também uma grande quantidade de chave mestra, né, que é um instrumento utilizado para furtos de veículo. Então, as informações preliminares apontam que ele também estava iniciando o ramo de furto de veículos. Né? Conseguimos apreender também um veículo que vai ser periciado,
né, a gente vai verificar o chassi, o documento do veículo direitinho, para também tentar enquadrar no delito de adulteração, né, de sinal de veículo automotor. Ele também estava com uma arma de fogo no momento da prisão, delegado? A gente conseguiu, além de dar o cumprimento do mandado de prisão, foi efetuada também a prisão em flagrante, né, ele estava com posse de um revólver calibre 38, estava com um carregador de 9 milímetros com extensor, né, e mais uma porção média de skunk, né? Tinha uma parte no interior do veículo e uma parte na sua própria residência. Além desse mandado de prisão pelo homicídio e desses outros crimes pelos quais ele foi autuado em flagrante, delegado, ele também tem esse envolvimento com a facção criminosa. A gente, né, tem essas informações de que ele era um dos principais nomes da FDN, né? Ele era responsável por coordenar o tráfico de drogas em Manacapuru, que, se a gente for observar do ponto de vista estratégico, né, é a cidade de chegada, né, de drogas. Então, a partir dali, ele coordenava a distribuição, né? Ele que era responsável por esse setor dentro da quadrilha da FDN. Obrigado, delegado. Marco Antônio está preso, deve ficar à disposição da Justiça e também passar a responder pelos outros crimes pelos quais ele foi autuado em flagrante durante o cumprimento do mandado de prisão. E a polícia ainda não tem informações sobre uma pessoa que foi levada de uma invasão por 10 homens na noite do último domingo. A vítima é irmão de um policial militar. Foi aqui no ramal da Piranha, mais precisamente na invasão Itaporanga, que um homem identificado apenas como Luiz Ferreira de Souza foi sequestrado por cerca de 10 homens. Tudo aconteceu neste domingo, por volta das 7h30 da noite. Ele estava na casa que tinha construído havia pouco tempo aqui, nessa parte da invasão, quando 10 homens encapuzados chegaram em 2 carros, estacionaram bem aqui na frente do local e em seguida invadiram a comunidade. Eles procuraram e bateram de porta em porta até encontrar a casa de Luiz, mais conhecido como Luizito. Quando os bandidos se aproximaram, ele percebeu, de acordo com os vizinhos, que estaria correndo perigo. Tentou fugir, mas os bandidos conseguiram levar Luiz. Depois que os suspeitos pegaram Luiz, eles tiveram que andar por essa parte do ramal, que é bastante extensa. Tem pelo menos 1,5 km para lá e olha só, a estrada é de barro. Se a gente vê por aqui, o difícil acesso dessa comunidade fez com que os bandidos, apesar de tudo isso, ainda procurassem o Luiz. As informações que a gente tem é que o Luiz Ferreira, ele é irmão de um soldado da Polícia Militar. Logo depois do sumiço do rapaz, as pessoas aqui do local foram até a delegacia. O 15º Distrito Integrado de Polícia recebeu a denúncia por volta das 9h30 da noite. E a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros até separou uma equipe de investigação para poder realizar a busca desse homem. Mas até o momento, nenhuma informação. E agora mais um caso de violência. Um estudante foi assassinado na noite de ontem em uma parada de ônibus no bairro Alvorada durante uma tentativa de assalto. Quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo é o Danilo Alves. Danilo, os suspeitos desse crime já foram presos? Oi, Wilson. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. E a resposta é sim. 4 suspeitos foram presos na madrugada desta terça-feira por volta das 2h da manhã. Os suspeitos, 2 deles foram identificados, os outros 2 apenas por apelido, né? Na verdade, os 2 apenas por apelido é Pitaco e Japonês. Os 2 já têm passagem por roubo e tráfico de drogas. Os outros 2 ainda não foram identificados, não tiveram nomes revelados, na verdade, mas foram para a 10ª Polícia, que fica no caso a delegacia, o 10º DIP, lá no bairro do Alvorada. Eles foram presos suspeitos de terem matado, roubado em seguida matado o estudante de enfermagem e técnico de laboratório, Alexandre Pinho, de 26 anos, ontem à noite em uma parada de ônibus na Avenida Lores Cordovil. Tudo aconteceu por volta das 7h30 da noite, quando os suspeitos estacionaram o carro, que é o modelo Celta de placa NOT 2230, um carro roubado. Quando eles chegaram no local, estacionaram em uma esquina da Lores Cordovil e logo depois se aproximaram da parada de ônibus para fazer arrastão. Durante esse arrastão, eles roubaram algumas vítimas e o rapaz, que estava ouvindo música, estava com uma mochila nas costas indo para casa,
acabou sendo abordado por esse suspeito, se assustou, fez uma reação brusca e acabou sendo atingido na cabeça. O rapaz até ficou ali por um momento no local, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O Instituto Médico Legal foi acionado, a PM também foi ao local depois que pessoas que testemunharam tudo isso correram para poder tentar achar a polícia militar. A PM foi ao local, tentou fazer varreduras ali pela área do Alvorada para tentar encontrar esses suspeitos e durante a madrugada eles foram presos ali mesmo no bairro da Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Agora eles estão sob custódia na delegacia, devem responder por latrocínio, que é roubo seguido de morte, e é mais uma história triste que acontece de roubo seguido de morte desse latrocínio. No ano passado, aqui no Amazonas, a gente teve um aumento de 13%, segundo o balanço feito pela Secretaria de Segurança Pública. A gente sabe que as últimas 2 gestões a gente ouviu muito falar sobre latrocínio. Nesse ano, o número de latrocínios ainda não foi divulgado no balanço da SSP, mas pelo que a gente viu nos retratos e também de todos os noticiários de jornais, é mais um caso que acontece que parece que já está se tornando comum. Isso não deve acontecer, né, Wilson? Lamentável, triste, muito triste mesmo, viu? Agora, mudando de assunto, Danilo Alves, a polícia está em que pé daquela investigação da Andressa, aquela mulher que foi entregar um mantimento para o marido lá no Compage e nunca mais apareceu? Pois é, os 2 corpos, porque não só o da Andressa Castilho, de 23 anos, a mulher do Júlio César, que está no regime fechado, que foi na semana retrasada, levar esses mantimentos, como você mesmo disse, até ele no regime do Compage e acabou sumindo por ali, e também o suspeito de tê-la assassinado, Daniel Ferreira Chaves, um ex-detento do regime semiaberto do Compage, que trabalhava ali pela frente, é o principal suspeito de ter assassinado, estuprado e executado essa moça. E logo depois ele foi assassinado, esquartejado por 3 detentos do regime semiaberto. Essa é a suspeita da Polícia Civil. O Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, e o delegado Guilherme Torres, que está pessoalmente indo ao local praticamente todos os dias para poder verificar essa situação, disse que a equipe continua no local e disse também que ontem eles foram até um ramal que fica bem próximo a essa estrada que dá acesso aos presídios. Quem já foi sabe, é 1 quilômetro, são pelo menos 3 quilômetros andando para chegar até o Compage, e com a Força Nacional lá na frente das unidades prisionais, lá na frente, fica mais difícil de conduções comuns, como carros comuns, passar por ali. Então, até ali uns 600 metros depois dessa estrada foi onde a Polícia Civil chegou e encontrou por lá uma bolsa com vestígios de sangue. Então essa bolsa pode ter sido de Andressa Castilho. Essa área perto do Compage, ela tem vários ramais, Wilson. Ela tem vários ramais que dão acesso tanto a balneários, tanto a areais, que são aquelas vegetações que ficam próximos de riachos, de igarapés, na verdade, e também muita área de difícil acesso. Então é isso que a polícia quer fazer durante essa investigação. Fazer a varredura completa da proximidade onde Andressa Castilho pode ter sumido, inclusive o Daniel também. A suspeita, como eu disse, é de que Andressa Castilho, que sumiu no dia 28 de novembro, foi até o regime fechado do Compage, entrou lá às 8h03, saiu de lá às 9h58, mas não foi embora. Ela se encontrou com Daniel Ferreira Chaves, segundo a polícia. Isso, lógico, é o que a polícia acredita. Em seguida, os dois usaram drogas em um local ali próximo a uma fazenda, um sítio que tem lá no Compage, lá no regime semiaberto. O Daniel acabou estuprando e assassinando essa mulher e o corpo sumiu. Depois que os detentos souberam disso, houve até um áudio em que houve a acusação desses suspeitos para o Daniel. A voz do Daniel foi identificada pela Polícia Civil, então os 2 corpos estão sumidos. Em seguida que o Daniel foi peitado, acusado por esses suspeitos, parece que ele estava sendo ali torturado, agredido, pelo que a gente já tinha ouvido, e você também que acompanha esse caso, ouviu esse áudio deles acusando o Daniel. Em seguida o corpo dele também sumiu. A polícia acredita que ele tenha sido
assassinado, executado e o corpo ali escondido para a Polícia Civil. Mas a polícia continua procurando no local. Hoje tem equipe lá da RCO no local para poder fazer mais buscas e os vestígios e com certeza durante essa semana o trabalho de busca deve ter algum resultado, algum balanço para poder apresentar para a família, porque a gente fala desse caso, mas quem mais sofre é a família da Andressa. O seu Hilson, que está lá, que é o pai dela, que está lá na Compensa, pode estar até assistindo a gente e não tem nenhuma resposta da filha ainda. A merendeira sumiu vai fazer um mês e até agora nenhuma resposta, Wilson Lima. Ok, obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. E o Amazonas aparece entre os estados brasileiros mais perigosos para jovens entre 15 e 29 anos. Os dados foram divulgados pela Unesco e apontam ainda uma maior vulnerabilidade para as mulheres negras nessa faixa etária. Pesquisa feita pela Unesco em todo o Brasil levou em consideração indicadores de 2015, como homicídios, nível de pobreza, mortalidade em acidentes de trânsito, frequência escolar e índice de desemprego. O resultado mostrou que o Amazonas é o 10º estado mais vulnerável do país para negros entre 15 e 29 anos. Os dados também mostraram que aqui as mulheres negras nessa faixa etária têm a taxa de mortalidade por homicídio de 12,3 a cada 100 mil habitantes, enquanto o índice entre as mulheres brancas é de 1,8. Isso coloca o Amazonas no 2º lugar do ranking dos estados mais perigosos nesse sentido. Os números só reforçam uma realidade que já é questionada por organizações como a ONU. Segundo a entidade, em média, 66 jovens negros morrem todos os dias no Brasil. Para a Comissão de Direitos Humanos da OAB, os dados refletem um preconceito muitas vezes velado no país. E a solução para o problema pode estar numa justiça mais efetiva. Mais do que confirmado que o Brasil é um país racista e é o pior tipo de racismo, aquele que todo mundo diz que não é e é. Nós temos que aumentar as penas de crimes que envolvam racismo, que ser mais rigoroso nas investigações, nesses autos de resistência contra seja lá quem for. E na zona norte de Manaus, um homem foi preso quando ia fazer uma entrega de 10 tabletes de entorpecente no estacionamento de um supermercado. A equipe da Força Tática recebeu na manhã desta segunda-feira uma denúncia de que uma entrega iria ser feita. Drogas que iriam ser levadas para um fornecedor. Isso aconteceria em um supermercado que fica na zona norte da cidade, no bairro Cidade Nova. A equipe resolveu fazer uma campana, resolveu verificar o que estava acontecendo nesse supermercado e acabou chegando nessa quantidade de drogas aqui que a gente está vendo. Esses 10 tabletes, provavelmente de maconha tipo skunk, estavam dentro de uma caixa e quem estava com essa droga aqui era o Felipe Natanael Zurra, de 23 anos. De acordo com a polícia, ele já tem passagem por tráfico de drogas, estava em liberdade, chegou num táxi quando ele foi abordado pela equipe da Força Tática. Recebemos uma denúncia que teria essa entrega agora. Não foi coincidência, a gente recebeu a denúncia da população, o anonimato ele é super garantido, nunca teve nenhum problema. Então a população, confiando no trabalho da Polícia Militar, ligou e informou que ia ter uma entrega de droga no supermercado aqui na Cidade Nova, no estacionamento. Conseguimos fazer uma armadilha para ele e interceptamos. Perdemos um táxi que também estava envolvido com o tráfico de drogas, mas conseguimos pegar o principal, que era toda a droga que estava dentro desse táxi, e mais o traficante. A população continua acreditando no trabalho da Polícia Militar, liga, denuncia. Também nós temos o WhatsApp da Força Tática, 9428-4400. Você liga, denuncia, a Força Tática vai atuar. O que acontece agora, depois da prisão desse rapaz? Bom, ele vai ser autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, né? A equipe do 12º vai continuar as investigações no sentido de identificar o taxista que está envolvido também nesse crime, assim como buscar as outras pessoas que possam estar envolvidas e assim a gente conseguir concluir o inquérito policial, identificando todas as pessoas que estão envolvidas nessa facção criminosa e com isso tentar promover a justiça no âmbito aqui da nossa circunscrição do 12º DIP. E
E mais de 200 quilos de drogas embarcados em Tabatinga foram interceptadas pela polícia. O material entorpecente estava escondido dentro de botijas de gás. Quem tem os detalhes sobre esse caso é o repórter Danilo Alves, com quem a gente volta a conversar agora. Danilo, a polícia chegou até esse material como, hein? Carol, foi um processo de investigação que durou mais ou menos uns 30 dias. O nome da operação foi intitulada Chama Azul. Isso porque toda a droga ficava armazenada, como você falou, em GLPs, que são as botijas de gás comum. Eles estavam em uma embarcação lá no município, entre os municípios de Iranduba e Manacapuru. A polícia começou a fazer essa operação desde cedo e conseguiu encontrar em 12 botijas GLP quase 200 quilos de cocaína. Essa cocaína é considerada uma cocaína pura, que é bastante quista pelos traficantes porque tem um valor maior no mercado. Mas o resultado de toda essa operação é justamente porque o trabalho desses traficantes que saíram dessa droga da Tríplice Fronteira lá de Tabatinga para chegar aqui para Manaus para ser distribuído, eles utilizaram uma técnica, digamos assim, curiosa. Isso porque eles colocavam essa droga toda no GLP, tiravam toda aquela parte dali e depois colavam com uma solda, em seguida pintavam essa botija para que não apontasse nenhuma suspeita. E é por isso que o trabalho da polícia foi árduo, porque eles utilizaram ali a técnica dos cães farejadores para poder apontar essas GLPs justamente a droga que estava lá dentro. Isso porque, segundo, eram cerca de 4.000 botijas. Então, eles levaram 12 horas para poder identificar todas as GLPs que estavam com a droga. Durante a segunda-feira, à tarde dessa segunda-feira, houve uma coletiva de imprensa justamente para explicar como é que aconteceu toda essa prisão e, claro, quem são esses suspeitos, já que, até o momento, apenas os condutores das embarcações foram ouvidos pela polícia. A gente vai ouvir, na verdade, a entrevista que Marolino Brito, delegado-geral da Polícia Civil, deu à nossa equipe de reportagem durante essa coletiva. Vamos ver. Nós estamos trabalhando com a tripulação toda, e envolvendo desde as pessoas que estavam no barco, além de que onde ela embarcou, quem despachou, quem carregou. Todo um trabalho de tratamento da informação está sendo feito lá de onde ela se originou até onde os portos que ela, porventura, tenha parado. Pois é, em seguida, o secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, que é vice-governador também, estava na coletiva e disse que essa questão dos transportes de drogas está sendo bastante combatido. A gente já sabe muito bem, já falou várias vezes aqui no Manhã no Ar e também em outros programas, que a Tríplice Fronteira aqui do Amazonas é um dos principais pontos de drogas de todo o país. Então, justamente é esse transporte que a Secretaria quer evitar, fazer repressão com os departamentos de crime organizado, contra o crime organizado e também o DENARC, que é o Departamento contra Narcóticos. A gente vai também conversar, ouvir o secretário que falou sobre a repressão desse transporte. Pelo formato da droga, da forma de embalagem, a gente vê que não é uma quadrilha especializada, é uma indústria muito bem montada e que, graças a Deus, com a inteligência dos nossos agentes da Polícia Civil, a gente está conseguindo confrontar, combatê-los e evitar com que essa droga chegue no destino final. Esse é o objetivo de todo mundo da cúpula da segurança pública, evitar que a droga chegue na capital e se dissipe para os outros locais. A gente sabe que é um trabalho árduo isso, porque já tem sido combatido durante anos, mas infelizmente as nossas fronteiras, elas ainda não são totalmente fiscalizadas. E isso é uma das metas, um dos objetivos dessa nova gestão da administração da segurança, é reforçar essas fronteiras também. Carol. Danilo, e a gente vê, né, o quanto a polícia ainda trabalha, prende, mas os bandidos vão lá e acabam achando novas formas de camuflar essa droga. Mas quando a polícia trabalha em cima, o resultado é esse mesmo, como a gente viu aí dessa grande apreensão. Obrigada, Danilo, pelas informações e até já. E com capacidade para mais de 700 boxes, o shopping Felipe Dal, na Zona Leste, começou a funcionar com um número de camelôs bem abaixo do esperado.
uma preocupação para quem espera fazer boas vendas nesta época de fim de ano. Lojas fechadas e pouca movimentação. O que está chamando o movimento do pessoal é o Cine, o PAC, a Carreta da Mulher, né? O que falta é o povo mesmo vir abrir suas lojinhas e botar para funcionar. A Prefeitura trabalha com a expectativa de que o shopping Felipe Dal, instalado próximo ao Terminal 4, na zona leste de Manaus, receba mais de 2.000 pessoas todos os dias. Mas com tanta loja fechada, segundo os permissionários, não chegará a 200. O espaço foi projetado para o Centro de Compras Popular, que abriga camelôs que atuavam nas ruas do centro de Manaus. A capacidade é para 719 boxes, mas desses, apenas 20% estão funcionando. Jane é uma das poucas que trabalham com alimentos no shopping. Ela acredita que esse baixo movimento deva ser aquecido nos próximos dias. Ainda está no começo ainda por causa da chuva, né? Mas a gente está esperando que seja ainda melhor ainda para mais tarde, né? E a Subsecretaria Municipal do Centro Histórico, que coordena o projeto Viva Centro Galerias Populares, informa que a maior parte das lojas está fechada porque muitos permissionários ainda estão tomando posse e organizando os locais de trabalho. Até agora, 360 microempreendedores teriam assinado o termo de permissão de uso. A expectativa é de que, ao longo desta semana, todos estejam instalados. E olha, ontem a gente mostrou o caso da menina Larissa Sofia da Silva, que é dada como morta no sistema do SUS. A mãe dela descobriu o problema ao tentar marcar uma consulta para a filha em uma unidade básica. O erro de registro foi feito pelo Hospital Platão Araújo, local onde, segundo a família, a menina nunca esteve. Além de não conseguir agendar consultas, a menina, pode ter vários direitos suspensos por causa desse erro de registro. Sobre o problema, a Secretaria de Estado de Saúde, a Suzan, informa que a família de Larissa Sofia está sendo encaminhada para o Serviço Social da Maternidade Alvorada para modificar o cadastro e solucionar a situação. A Suzan também informa que o caso está sendo apurado pela direção da unidade. Com relação ao atendimento, a Secretaria explica que o serviço de urgência e emergência é prestar assistência a qualquer pessoa que esteja em necessidade, ainda que sem documentação ou com problemas na identificação do sistema. Caso a criança precise de atendimento antes da retificação do sistema, a família pode procurar qualquer pronto-socorro infantil da cidade que deverá ser atendida. E assim a gente espera, né? Porque é uma situação inusitada. E detalhe é que a família nem sabe como é que alguém colocou que ela tivesse morta, né? E não tem nenhum incidente, a família nunca havia procurado antes a unidade onde ela foi dada como morta, que é o Platão Araújo, né? Um negócio estranho, mas a gente espera que realmente seja solucionado para que a família possa, então, né, usar e ter acesso ao atendimento, como toda a população, como é de direito de todos. Vamos saber como é que está o trânsito na manhã desta terça-feira. A gente tem imagens aéreas, estão sendo feitas aí pelo nosso drone, que é operado pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Aqui é a Avenida Altais Mirim, mais conhecida como Grande Circular, ali na altura do Armando Mendes. E aqui é quem está seguindo para o Distrito Industrial. Neste momento, o trânsito bem carregado nesse sentido, mas está fluindo, sem maiores dificuldades, sem maiores problemas, né? A gente não tem nenhuma informação sobre acidente, sobre veículo em pane. E a gente está chegando aqui na rotatória do Armando Mendes. E esse é um horário de bastante movimento, porque é o momento em que há aquela troca de turno no distrito. E tem ali também, olha, uma certa lentidão, né, para quem também está vindo ali do distrito. Olha só como está o trânsito aí, né? Mas nada de anormal para este horário, né? 6h33. E o negócio se estende, tá seguindo, viu? Ali, nessa alça aí. Realmente o trânsito está bem carregado, bem pesado, bem parado mesmo. A gente vê ali a extensão, né, da quantidade de carros parados ali.
Nesse trecho aqui tá complicado, né, o negócio, tá difícil. E agora a gente tem uma visão aqui, à direita do seu monitor, a bola. Inclusive essas rotatórias, né, Wilson? Como o pessoal tem usado aí para prática esportiva. A gente viu ali, tem uma travezinha, um campinho. Pois é, aquela dali da... Bola do produtor. Bola do produtor, então você passa 6 da tarde, ali tá lotado. E eu fico preocupado porque não tem nenhuma faixa de pedestre, nenhum acesso, né, a travessia. E eles praticam esporte no horário de pico, né, que justamente é 6 horas da tarde. É uma confusão no trânsito e isso é muito perigoso. Mas isso daí é um reflexo da falta de espaço de lazer para a população. Justamente. E depois do intervalo tem nossa interação com a FM O Dia. 9 mil contribuintes aqui do estado caíram na malha fina. Olha, e a gente recebe aqui no estúdio o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Iedo Simões. Manhã no Ar volta em instantes. Eu espero você.